Assim, obrigado. Você só checa se o povo está ouvindo lá. Obrigado à presença de todos, a quem está online. De verdade, a gente tem discutido mesmo sobre a participação nos lanches clínicos e tal, porque ele tem, quem sabe, né, Pinhatari, retoma o histórico, né? Mas, na verdade, esse lanche clínico de hoje foi uma sugestão direta do pessoal do Centro de Estudos para a gente, porque está aumentando muito o número de casos de dengue, então mais para nós nos posicionarmos, entendermos dessa infecção e como está, e tem a novidade da vacina, né? Então quero já de imediato apresentar e agradecer ao Deli, que aceitou em menos de 2 semanas aí o desafio de preparar essa apresentação, que é dengue, uma atualização. A doutora Odeline Collins Sinas Serras, ela é infectologista aqui do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do 9, tá? Obrigado, Odeli, e pode passar. Boa tarde. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre dengue. Vamos abordar um pouquinho sobre a epidemiologia, a fisiopatologia, o diagnóstico, manejo e a prevenção. Começando, o que é a dengue, né? Só recapitulando, todos já sabemos, mas ela é uma doença infecciosa febril, ela é aguda, sistêmica e ela é muito dinâmica, né? Ela tem um amplo espectro clínico que ela pode se apresentar desde assintomática até realmente evoluir com gravidade e levar a óbito. E ela constitui hoje a arbovirose, né, mais frequente e importante a nível mundial em termos de morbidade, mortalidade e economia. Então, é importante saber que ela é realmente, né, um problema de saúde pública em mais de 100 países e cerca da metade da população está realmente suscetível em risco, né? Ela leva a uma alta carga econômica, alta frequência de doença grave e óbito. Se nós podemos ver aqui o panorama mundial, aqui relatado pela OMS, nós podemos ver como que ao longo dos anos dengue foi se tornando cada vez mais frequente, tanto assim que de 2000 a 2019 teve praticamente um aumento em 8 vezes, né, os casos notificados no mundo, e depois de 2019 para frente, isso aumentou ainda mais. Tanto assim que em 2023 teve mais de 5 milhões de casos, com mais praticamente 5 mil mortes no mundo todo, e a estimativa da OMS, né, é que isso continue se aumentando até ter praticamente 390 milhões de casos de infecções por ano. E a gente pode ver aqui no mapa mundial, então, como realmente está cada vez se expandindo globalmente e como que a América Latina agora tem um peso tão importante. Antigamente era mais a Ásia e atualmente a América Latina realmente tem um papel bastante grande e o Brasil principalmente. Aqui, quando a gente vê dengue nas Américas, então, nós podemos ver que até a semana 6, né, que tem um reporte no site da PAHO, aí o que acontece? Aí podemos ver que, comparando com 2023, que fazia uma curva, né, um pico praticamente sempre, começando em março, abril, e a média dos 5 anos anteriores, também aqui amarelinho, nós podemos ver como que foi a mudança, né? No final de 2023 até início de 2024, que ele realmente fez uma elevação. Então, assim, que até o momento, né, nas Américas, nós temos mais de 1 milhão de casos suspeitos, praticamente um incremento, né, de 198% comparado com o ano anterior e 283% comparado com essa média dos últimos 5 anos. Atualmente, nas Américas, somente Canadá, Chile e Uruguai estão como dengue free, né? Mas a gente tem que lembrar que o Uruguai, né, ele tem a Aedes, então realmente existe um risco muito grande que o Uruguai também possa começar a ter casos de dengue em breve. Agora, quando a gente vai para o Brasil, nós temos, né, uma série histórica que ela é reportada, né, no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O último, ele mostra como que realmente a gente vê as arboviroses e como que dengue realmente é a mais prevalente, né, ao longo dos anos. Podemos ver como, desde quando se introduziu chikungunya, zika, teve alguns poucos casos, mas dengue cada vez é realmente a mais prevalente e importante e com uma letalidade considerável nos últimos anos, especialmente em 2023, teve muitos casos, muitos óbitos, e inclusive uma letalidade de 4,4% no Brasil. Aqui podemos ver, 2024, os casos prováveis de dengue até ontem, no caso, né, 27 de fevereiro,
nós podemos ver que até a semana 7, né, como que a curva tudo para cima ainda, a semana 8, aí nesse boletim ainda não foi encerrada, então isso daqui não pode nos empolgar, né, isso ainda não está realmente finalizado, mas nós podemos ver como que é a diferença, né, do que está acontecendo em 2024 comparado com o que realmente aconteceu previamente. E aqui podemos ver também no mapa do Brasil a diferença desse coeficiente de incidência quando a gente compara os diferentes estados. Realmente foi mais predominante no Distrito Federal, seguido de Minas, Espírito Santo, e a gente vê, até semana passada, São Paulo ainda estava no amarelo, né, no coeficiente de incidência, mas atualmente ele já virou laranja, está perto do vermelho, de tanto caso que está tendo em São Paulo também. Rio de Janeiro já virou vermelho no coeficiente de incidência. Aqui podemos ver, em 2023, como foi a distribuição da proporção dos casos de dengue grave. E nós podemos ver aqui os braços, né, das faixas etárias onde os casos de dengue são mais predominantes para mostrar letalidade. Então, realmente, é a curva acima dos 70 anos, principalmente, acima de 80 anos, então essa letalidade vai até 23%. E aqui, nos menores de 1 ano, também existe um bracinho de letalidade não tão relevante quanto os idosos, mas realmente é a população mais relevante. Entrando no estado de São Paulo, então, nós vemos aqui um diagrama de como que foi até a semana 7, então, podemos ver essa curva que fez aqui, né, da incidência de 2024, e a gente pode ver, então, como os casos notificados, quantos que foram confirmados, e o interessante é que, embora está aumentando muito no caso de notificação no estado, aumento de casos confirmados, porém não se está vendo a mesma proporção na questão de caso grave e óbito até o momento. E o estado, a gente pode ver como é quase tudo vermelho, mas predomina bastante no que é o Vale da Paraíba, né, na região serrana, na Baixada Santista, litoral. Cidade de São Paulo tem bastante também, e a região de Bauru, Catanduva, ela também está com muito caso. Quando a gente fala sobre o município de São Paulo, então nós podemos ver, né, que ao longo do tempo, desde 2015, como realmente dengue sempre foi muito mais impactante, tanto no número de casos notificado, confirmado. Na questão de letalidade, ela não foi assim tão importante assim, mas ela é bem mais comparado com as outras arboviroses. Mas o interessante, se a gente vê o número de casos de 2024, ele já supera, às vezes, o ano prévio completamente, no número total. E aqui podemos ver, então, como que essa curva, né, do município realmente está mostrando essa mesma ascensão no município de São Paulo. Então, nós temos praticamente um aumento de 350% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente pode ver que nesse final, por exemplo, se a gente conta, né, de agosto até o final de dezembro, o que foi relatado de dengue, tanto caso notificado quanto confirmado, ele supera toda a série histórica que houve desde 2015 dos casos de dengue. E nós podemos ver só nos 2 primeiros meses o quanto de caso notificado e confirmado nós tivemos, comparado com como era relatado previamente. É um número assim, absurdo, né? 350% mais. Aqui, faz umas 2 semanas, né, teve uma reunião da DASA também para mostrar um pouquinho como que foram os dados levantados de São Paulo referente aos hospitais que fazem parte da DASA. No Distrito Federal era assustadora a curva. De São Paulo eu consegui pegar nessa daqui, que é a evolução da taxa, né, de positividade, que também dá para ver a mesma curva do que está acontecendo, né, em geral, e realmente a gente consegue ver como que em janeiro de 2024 teve uma ascensão bastante importante comparado ao comparativo histórico, e como que teve um volume de exames positivos também relatados cada vez mais relevante comparado com todo o período de 2023, que realmente, a partir de janeiro, ele foi entrando, né, no alerta laranja e finalmente entrou no alerta vermelho a partir da semana 5, comparado com todos os meses prévios. E o 9 de julho, São Paulo. Então, nós chegamos aqui onde nós estamos, em 2023, no ano inteiro tinham sido relatados 122 casos totais, tá? Destes 122 casos, nós tivemos uma proporção de praticamente uns 27 pacientes que internaram. Isso, estou falando de 2023.
Quando a gente vê o que está acontecendo então agora em 2024, nós podemos ver como que está essa curva de ascensão até a semana 8. A semana 9, no caso, já está com 21 casos, pelo que aqui a Fabi falou, né? Fabi e a Valéria são as que fecham, né, todas essas planilhas de notificação. E aí, nós temos, até o momento, já em 2024, 113 casos de dengue confirmados. Todos os que estão relatados aqui no 9 de julho são casos confirmados já com o exame laboratorial, tá? Não são somente as suspeitas. E desses aí, internados, foi 13 até o momento, tá bom? Aí dá mais ou menos uma proporção de uns 11,5%. E aí, quando a gente vê o Alphaville, né, que não tem uma série histórica prévia, porém, nós podemos ver que também teve alguns casos, foram 14 casos até o momento lá da unidade Alphaville. Então, podemos ver como que realmente estamos num momento, uma situação epidemiológica relevante, né, para esta doença, e por isso é muito importante a gente conhecer alguns, pelo menos, detalhes básicos da doença, ou pelo menos relembrar eles, né? Então, temos que lembrar que falamos de um flavivírus, da família Flaviviridae, é um vírus RNA, este infecta tanto células humanas quanto não humanas, e ele é produzido por 4 sorotipos virais diferentes. Então, temos que lembrar do DEM1, 2, 3 e 4. Estes 4 eles têm a particularidade de dar uma imunidade específica para o sorotipo, né? Ele faz anticorpos homólogos para especificamente o vírus que é contraído, mas compartilham algumas analogias estruturais e patogênicas que fazem que qualquer um destes possa produzir a doença grave. E podemos ver como que são esses 4 sorotipos circulando, né, nas Américas. Então, realmente, no Brasil, nós temos circulação dos 4 sorotipos, predominantemente 1 e 2, mas já se viu alguns casos de DEM4 também. Aqui, nesse mapa, dá para ver um pouquinho melhor, que realmente 1 e 2 é de longe mais predominantemente. Em 2023 foi o dengue 1, que foi o que mais circulou. 2022 tinha sido o dengue 2, e aqui podemos ver que já o 3 está cada vez em mais estados, e o 4 já começou a aparecer também no mapa do Brasil. Tá? Então, é simplesmente para lembrar que existe essa prevalência, existe a cidade aqui de Itaim, na verdade, dentro da cidade, né, aqui de São Paulo, o Itaim Paulista foi uma das áreas que mostrou bastante caso de tanto sorotipo 1 quanto sorotipo 2. Lembrando um pouquinho da transmissão, a transmissão de dengue é pelo gênero Aedes, do mosquito, principalmente a fêmea, né, do Aedes aegypti. Existe também o Albopictus, mas é muito menos frequente. Aqui na área urbana termina sendo muito mais o aegypti. Temos que lembrar que é uma doença sazonal, então, às vezes, esse adiantamento, né, da curva epidemiológica tem a ver com o aquecimento global, com algumas mudanças climáticas, fenômeno El Niño, outras situações que contribuíram para que mudasse um pouquinho o cenário global. A transmissibilidade, ela é praticamente do mosquito entre 40 a 45 dias. E aqui eu só coloquei algumas coisinhas para a gente sempre lembrar que como que o mosquito, né? Ele é grande comparado com os pernilongos comuns. Ele tem um corpo preto, né, com listras brancas, e ele tem hábitos diurnos, né, que é interessante a gente saber. E aqui só a modo de curiosidade, né? Existe aqui um relato de se a gente comparar qual que é o animal que realmente mata mais humanos por ano, realmente o mosquito, de longe, é o predominante, né? Entrando um pouquinho no ciclo do vírus da dengue. Então, ela tem um período de incubação tanto extrínseco, né? Ele vai picar uma pessoa que esteja infectada, aí ele vai fazer um período de incubação praticamente de 8 a 10 dias. Aí, posteriormente, ele vai eliminar, né, nas glândulas salivais e vai poder infectar um próximo humano. E aí, dentro do humano, existe um período de incubação intrínseco, que vai ser praticamente de 4 a 7 dias. E aí, dentro do humano, tem uma série, né, uma cascata de aspectos intrínsecos que acontecem
para até gerar a replicação viral, né? Então, nós temos o vírus, ele está conformado tanto por proteínas não estruturais, né, quanto por estruturais. E aí, o que acontece? Ele vai se unir, né, para nossos anticorpos, ele vai entrar, formar o endosoma, ele vai fazer seu processo de translação, entrar no sistema retículo endoplasmático, e aí ele vai se replicar e liberar seu material do ácido nucleico para finalmente poder formar os vírus, né? E poder sofrer um vírus de maturação e ser liberado para poder pegar uma próxima pessoa susceptível a poder ser contagiada. A gente só tem que lembrar que nos vírus que são liberados, não todos eles são liberados de uma forma madura. Existem alguns desses vírus que eles são parcialmente maduros. Por que que isso é relevante? Porque numa segunda infecção pela doença, nos anticorpos, que os homólogos que são formados para um único tipo de sorotipo, eles são anticorpos que nos protegem, né? São anticorpos neutralizantes. Porém, esse contato faz que se produzam outro tipo de anticorpos também, que são os heterotípicos. E aí, esses podem se unir nesses vírus parcialmente maduros e eles entrar e fazer uma cascata novamente, fazendo que a doença, né, exacerbada por anticorpos, que se chama, ela seja muito mais relevante e produza uma doença com replicação viral ainda maior. E aí que vem os casos mais graves ainda numa segunda infecção. Uma coisa interessante das proteínas virais e suas funções é que nós podemos ver, por exemplo, na NC1, que ela é uma das mais importantes para ativar o sistema imune e, inclusive, ela está implicada na alteração do endotélio. Então, justamente ela que tem um papel muito importante nessa alteração da permeabilidade capilar, que é justamente a fuga capilar que faz que nós tenhamos a doença grave. Aqui podemos ver tanto fatores do hospedeiro quanto do patógeno. O que é importante ressaltar no fator do hospedeiro é o que a gente conversou. O status imunológico prévio é importante para determinar se a doença ela pode ser grave ou não. Então, se uma pessoa já teve dengue previamente, por aquele fenômeno dos anticorpos que eu expliquei agora há pouco, ela pode fazer que, através desses anticorpos heterotípicos, ele faça uma produção ainda maior dessa carga viral e ser uma grande replicadora e gerar uma doença mais grave, exacerbada pelos próprios anticorpos, que é aquele fenômeno de ADE. Geneticamente, existe proteção em pacientes da raça negra e os pacientes da raça branca, eles são mais suscetíveis, inclusive, a apresentar a doença. E na questão de idade, nós temos que os pacientes idosos, nós temos propensão a ter casos mais graves, então, quanto mais idade, maior risco de severidade. E em questão das crianças, enquanto mais novos são, aí o aumento da severidade numa segunda doença, ela é muito maior. E o fator do patógeno sempre também implica, né, a cepa viral, e o sorotipo do DEN2 tem se visto mais associado a casos graves também. Esse daqui praticamente nós já comentamos, mas é só para lembrar que a doença, ela segue uma série de eventos até realmente conseguir fazer essa infecção primária, essa infecção secundária e podendo produzir também os casos graves. Na questão de diagnóstico, nós temos que lembrar que temos tanto o diagnóstico clínico quanto o diagnóstico laboratorial. Deixa eu abrir aqui. Na parte do diagnóstico clínico é a mais importante. Existe o período assintomático, que ele pode ser logo após o período de incubação, né, 3 a 7 dias, que o paciente não apresente nada. E nós temos que lembrar da doença como uma doença cíclica, que ele pode ter 3 fases importantes: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. Essa fase febril, ela dura uns 2 a 7 dias, tem uma série de sintomas, né, que são aqueles sintomas mais clássicos da dengue, que comumente são relatados, como febre, dor retrovitária, temos a pele ruborizada, às vezes temos exantema também. E aqui no estado de São Paulo, o que tem sido relatado até agora como mais frequente pelo CV? Os casos que são mais relatados são de febre, mialgia, cefaleia. E sabemos que após essa fase febril, muitos se recuperam gradativamente, porém,
não todo mundo, né? Tem outros pacientes que entram nessa faixinha vermelha, que pode acontecer umas 48 horas depois, justamente por estes fenômenos de alteração da permeabilidade capilar, lesão endotelial pelo vírus, e aí eles podem entrar no que se chama da fase crítica, e aí produzir, pode ser choque, sangramento, comprometimento de órgãos, entrando em algumas fases que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que é relevante? A gente sempre saber que existe, então, essa fase crítica, que a gente prestar muita atenção, especialmente para esses sintomas de alarme da dengue, principalmente dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural, lipotímia, letargia e irritabilidade, uma hepatomegalia, sangramento de mucosa e o aumento progressivo do hematócrito. Um desses sinais, ele realmente já mostra que o caso pode realmente complicar, então é necessário a gente poder conduzir o paciente de uma forma adequada. Levantando as fichas aqui na notificação, a Fabi estava comentando que muitas das fichas que foram vistas, dos sinais de alarme aqui do hospital, é interessante que vários casos foram notificados com sinal de alarme, inclusive de dor abdominal, como predominante dentro dos casos de sinal de alarme. Mas o que é interessante é que realmente todos os casos que foram internados, eles realmente tinham um sinal de alarme, seja dor abdominal, letargia, pronto-socorro. Aqui nós podemos ver na fase crítica, então, quando ele evolui para dengue grave, que é aí que realmente tem o fenômeno da fuga capilar, que é o que vai gerar que exista essa dengue grave, porque existe uma perda grande do plasma, aí eleva o hematócrito, dando aquele problema do extravasamento, né, do plasma, formando o acúmulo de líquidos, podendo fazer sangramentos e, inclusive, comprometimento de órgãos. E, às vezes, já ir para a fase do choque também. Então, quando nós temos já o choque da dengue, já é uma outra das fases que pode levar, né, a óbito, às vezes em um intervalo de 12 a 24 horas. Por isso que é muito importante a gente poder reconhecer ou se antecipar antes para, na hora devida, poder dar o suporte adequado. Aqui podemos ver que dentro dos sinais de alarme e de gravidade em São Paulo, no estado, os mais notificados de sinais de alarme até o momento foram queda abrupta de plaquetas, letargia, hipotensão postural. E dos sinais de gravidade, o que chama atenção, né? Que não teve muitos casos assim de sangramento, porém sim, aqueles pacientes com extremidades frias, alteração, né, do pulso débil ou indetectável, alteração da consciência, taquicardia. Então, é muito importante a gente ver que, às vezes, não são os sintomas, aqueles antigos que a gente acostumava ver, mas tem outros sintomas de gravidade que são os que estão sendo mais reportados. E, finalmente, a última fase, né, na fase clínica de recuperação, ela é realmente uma fase onde já começa a se reabsorver gradualmente todo esse fluido, né, extravasado do terceiro espaço, e aí ele também começa a entrar numa recuperação tanto plaquetária, uma queda daquele hematócrito que estava tudo elevado e concentrado, e aí, finalmente, o caso pode se resolver, começando a formar os seus anticorpos. Só comentando rapidinho, um adendo, né? Na criança, é às vezes muito mais complexo a gente fazer um diagnóstico devido de dengue. Por quê? Porque ou assintomática, qualquer síndrome febril pode se parecer muito, e às vezes existem sinais e sintomas inespecíficos, como a dinamia, a irritabilidade, às vezes um choro persistente, né? Então, especialmente nos menores de 2 anos, é muito importante a gente poder observar, especialmente sempre seguir, né, o que está acontecendo, a situação epidemiológica, para poder pensar e poder ir atrás de examinar adequadamente. Mesma coisa com a gestante. A gestante ela tem maior risco de gravidade, praticamente umas 4 vezes mais risco de mortalidade materna. Então, é importante, as gestantes elas são consideradas grupo de risco, então desfavorável, elas entram sempre como parte do estágio B. Por quê? Porque fisiopatologicamente, né, elas têm algumas modificações gravídicas que vão favorecer a sangramentos, ela pode ter algumas coisas que façam que, inclusive, alguns dos sintomas de choque eles sejam subestimados, como hipotensão postural, taquicardia, hemoconcentração, que às vezes uma gestante, sem ter esse problema, poderia ter. Então, é um fator que chama muita atenção. Agora, falando um pouquinho dos diagnósticos diferenciais. Eu não vou ler todos eles,
mas a gente tem que tomar em conta que existem muitos diagnósticos diferenciais, é um mundo de diagnóstico diferencial. Então, temos todos os síndromes febris, né? As outras arboviroses, hepatites, febre tifoide, chikungunya, as outras arboviroses, síndromes exantemáticas, febris, outras também podem se parecer, outras síndromes hemorrágicas, síndromes dolorosas abdominais. Temos que lembrar que os sinais de gravidade também têm que ser pesquisados para excluir outras potenciais doenças. O síndrome do choque e as síndromes meníngeas, né? Então, todos aqueles comprometimentos de órgãos que podem acontecer na dengue grave também precisam ser excluídos. Mas o principal é a gente poder diferenciar essas 3 arboviroses. Não é tão difícil, mas às vezes só o exame laboratorial consegue confirmar. Mas é importante que a gente sempre tenha na cabeça que na dengue o principal é febre e mialgia, né? Na chikungunya é muito mais articular, e a zika, ela nas 24 horas quase sempre vai ter o exantema, que é o que geralmente se exacerba mais, tem uma febre um pouquinho mais leve e não apresenta tanta dor muscular quanto na dengue. Já entrando na parte de diagnóstico laboratorial, nós temos que sempre prezar por confirmar, né, nosso diagnóstico, mas ele não é iminente, tá? Nós precisamos sempre saber que a clínica é mandatória e o principal. A confirmação laboratorial, até o 5º dia do início dos sintomas, ela é feita através da detecção viral, né, ou do antígeno, tanto por uma amplificação genética, por isolamento viral, por um antígeno NC1, ou se for um caso fatal, dá para fazer imunistoquímica também. Mas tem que lembrar que um ou mais testes ele pode confirmar então a doença, mas se for negativo e a clínica realmente ela é muito condizente, epidemiologicamente também, a gente não fecha o caso, né? A gente vai precisar evoluir para coletar um exame no segundo momento. E a partir do 6º dia, nós vamos pesquisar já o que são os anticorpos, né? Principalmente o IgM. A gente vai precisar coletar em 2 fases distintas da doença, a fase aguda, né, a partir do 6º dia, e na fase convalescente também, depois de 15 dias da doença, para realmente poder confirmar. Então, o IgM, ele vai confirmar a doença aguda, e às vezes nós não temos mais o IgM, mas podemos ver um IgG e comparar se ele teve um aumento dos títulos em pelo menos 4 vezes com o anterior. Isso também é importante para a gente saber como diagnosticar dengue num paciente que já teve dengue. Ele já tem o IgG prévio. Então, a curvinha de como que ele vai funcionar não vai ser igual que num paciente que deprime infecção. Então, nós precisamos ver que a curva dele vai ser diferente. Ele já vai ter IgG como primeira detecção. Então, o que nós precisamos é repetir esse exame para a gente ver se realmente houve uma mudança com esses títulos de IgG. E sempre lembrar que o resultado negativo não descarta a infecção. Antigamente, nós tínhamos esta classificação, acho que todo mundo sempre foi a dengue clássica, a dengue hemorrágica. Então, isso não existe mais. Atualmente, nós falamos dengue sem e com sinais de alarme e dengue grave. Por quê? Porque isso realmente muda prognóstico, né? Antigamente, só se valorizava quem estava sangrando. Nós, pelo todo que vimos já agora no decorrer da aula, vimos que não é o mais predominante sempre a hemorragia para indicar gravidade. Então, precisamos que esse manejo adequado ele seja reconhecimento principalmente dos sinais de alarme para poder fazer as intervenções em cada estágio da doença e evitar óbitos. É importante um exame físico repetido, reavaliação clínica, para a gente poder realmente descartar que o paciente não esteja complicando. E existem algumas condições clínicas especiais ou de risco, como ser os lactentes, menores de 2 anos, gestantes, como a gente falou, os idosos maiores a 65 anos e as comorbidades em geral, que podem favorecer a uma evolução desfavorável. Então, quando nós temos um caso de dengue, nós temos que lembrar que precisa ser classificado, tá? Então, primeiro que nada, nós suspeitamos, né? Tem a doença, né, a definição de caso, a gente notifica ele, né, temos que lembrar que por tratar-se de um problema de saúde pública, a notificação ela é compulsória, então é obrigatório, não só no diagnóstico, senão na suspeita, e aí temos que seguir na sequência, poder sempre descartar se o paciente tem ou não sinais de alarme, e se tem ou não sinais de choque, para saber exatamente como que a gente vai conduzir e agrupar esse paciente.
Então, lembremos que o grupo A, ele vai ser um caso suspeito, mas não tem nenhum sinal de alarme, a prova de laço ela é negativa e não tem nenhuma comorbidade ou grupo de risco. Quando nós entramos no grupo B, já existe um sangramento, seja espontâneo ou induzido, e existem comorbidades também. Só lembrando, né, o sangramento induzido, ele é feito geralmente através da prova de laço, ele não é obrigatório, ele não indica, ele não é um sinal de alarme, ele não indica a internação, mas ele pelo menos ajuda a saber se o seu paciente está no grupo B ou não. E o grupo C, ele já vai ter pelo menos um sinal de alarme. Um sinal de alarme já faz que seu paciente entre no C, independente de haver sangramento ou não. E paciente do grupo D já é choque. Aí, nós podemos ver aqui no manejo, então, que esses agrupamentos, por que eles são relevantes? Porque se nós temos um paciente que está no grupo A, que a gente viu, né, que não tem nenhum sinal de alarme e comorbidades, nós vamos poder conduzir ele de uma forma ambulatorial. Então, vamos fazer um exame complementar, um hemograma, ver que não tem nenhum sinal de alarme. A gente tem que fazer hidratação oral sempre vigorosa, por pelo menos 5 dias consecutivos. E aí tem uma especificação de quantos ml para adulto e quantos ml para criança. Mas o importante é, mesmo sendo ambulatorial, a gente tem que orientar muito bem o paciente para ele ir para casa, de preferência, né, com algum cartão de acompanhamento, para ele saber quais que são os sinais de alarme. Porque qualquer coisa que for falado para ele no consultório no dia, ele vai esquecer saindo da porta, né? Então, é importante que o paciente saiba quais são esses sinais de alarme, pelo qual ele precisaria retornar imediatamente e também ser orientado sobre que medicações ele pode ou não tomar, né? Então, a gente precisa orientar que não é para se automedicar com anti-inflamatórios, que não pode tomar AS, né? E quando temos um paciente do grupo B, que ele já tem, seja uma prova de laço positiva ou seja qualquer comorbidade, nós vamos precisar observar ele melhor. Esse paciente ele já vai precisar de pelo menos um leito de observação para fazer a hidratação intravenosa e ter uma reavaliação em 4 horas para ver como que está esse hematócrito, se teve diferença nas plaquetas, se melhorou ou não melhorou, para saber se vamos conseguir mandar ele para casa ou vamos ter que passar ele para a próxima fase. Já na fase 3, que é esta fase C do grupo C, é um paciente que obrigatoriamente a gente colocou ele para internação, porque ele já apresenta um único sinal de alarme, já é suficiente. Então, a gente vai precisar fazer exames complementares melhores, a gente vai precisar realmente diagnosticar se isso é dengue ou excluir outros diagnósticos diferenciais, e a hidratação vai ser o principal. A gente vai precisar fazer pelo menos 20 ml quilo-peso hora e reavaliar a cada 2 horas para ver como que esse paciente está se comportando. Se ele não melhora, ele vai ter que ir para a UTI, ou se esse paciente melhora e dá para ir manejando e pelo menos 48 horas internado. E o próximo paciente seria o da UTI. Esse paciente obrigatoriamente vai ter que estar dentro da UTI, porque ele está em choque, ele vai precisar ter muita expansão, a cada 20 minutos, inclusive, pelo menos umas 3 vezes, se ele não responder, ele vai ter que ir para vasopressor ou não. Vamos ter que descartar se tiver um sangramento, por quê? Para a gente poder fazer transfusão de concentrado de massa, se for preciso, ou corrigir alguma coagulopatia de consumo, descartar outros sinais de gravidade. Então, esse daqui, né, é o mapa do Ministério da Saúde para a gente poder manejar a doença e poder consultar para poder fazer isso de uma forma adequada. Os critérios de alta nesses pacientes, temos uma estabilização hemodinâmica por pelo menos 48 horas, a ausência de febre por 24 horas, uma melhora visível do quadro clínico, que o hematócrito tem que ter resolvido e ficado estável por pelo menos 24 horas, as plaquetas em elevação. Atualmente não existe mais uma corte de plaquetas para saber que o paciente está pronto para ir para casa. Antigamente era 50 mil, agora isso foi excluído na nova revisão. E ausência de sintomas respiratórios. Então, o paciente tendo estes pré-requisitos, ele está pronto para ir para casa. E agora entramos na última fase, que é a fase da prevenção. Na prevenção, nós temos que lembrar sempre que para conseguir prevenir, precisamos de estratégias combinadas, né? Tanto contra o vetor quanto para o paciente. Na questão do vetor,
nós temos que lembrar que existem diversas formas, que às vezes dão muito trabalho, que envolvem ajuda comunitária, ajuda estadual, municipal, e aí nós podemos ter, mas a vantagem disso é que ele faz um controle para múltiplas doenças, né? Outras arboviroses também, porém tem alto custo, é muito difícil de sustentar, e ela é ineficiente para realmente interromper a transmissão. Outra estratégia contra o vetor que nós temos, que nós podemos usar, são os repelentes, né? Então, é importante que a gente sempre lembre de poder recomendar, né, que as pessoas usem repelente, mas aquele que realmente vai ter uma substância na formulação que atinja o mosquito que a gente quer, né? Então, a gente precisa atingir o Aedes aegypti. Então, lembrar de que pelo menos tem que usar com icaridina, seja 20 a 25%, DET ou IR35, 35. E que as crianças, até os 6 meses de idade, eles não podem usar repelentes. Isso é importante a gente sempre lembrar para poder fazer a recomendação também. Então, quem não pode usar repelente por alguma razão, a gente vai precisar dar outro tipo de orientações para a proteção mecânica. E outras estratégias contra o vetor, que a gente sempre precisa orientar toda a comunidade, né? Para evitar qualquer acúmulo de líquido. Temos que lembrar que dengue, ela é a doença do líquido, seja para prevenção quanto para manejo e reposição. E aqui tem um trabalho que foi feito, né, lá no Hospital das Clínicas, em 2016. Por que eu achei interessante trazer ele? Porque a gente tem que lembrar que a dengue não é de transmissão interhumana, não é que alguém vai entrar aqui no hospital, vai precisar ficar isolado, assim, desde o ponto de vista de controle de infecção. Porém, nós não podemos ter um mosquito. Por quê? Porque realmente existem relatos de pacientes que contraíram a doença intra-hospitalar. E realmente isso é uma possibilidade, se nós deixamos que o vetor ele esteja por aqui. Então, é muito importante a gente sempre ter um bom controle de portas, janelas, e a gente evitar que isso aconteça. Indo para a próxima estratégia, que é a do paciente, já é a última, a gente precisa, então, fazer um diagnóstico precoce, manejo ambulatorial eficiente, disponibilizar, né, organizar, por isso que é sempre bom seguir a situação epidemiológica local, para nos organizar com leitos, disponibilidade de UTI, e a vacina, que é uma prioridade de saúde pública. Então, não é fácil, né, fazer uma nova vacina para uma doença que é tão ampla como essa, que tem tantos sorotipos. Até agora, né, ela é um desafio, mas é um desafio que finalmente está com uma luz no fim do túnel, né? Então, nós temos que conseguir, né, uma vacina que seja segura, com uma boa tolerância, que faça uma proteção eficaz, né, para os 4 sorotipos. Ela não pode induzir proteção a um único sorotipo, porque o que acontece? Aí vem os anticorpos heterotípicos para as outras e, numa segunda doença, só piora no lugar de nos proteger, né, de neutralizar. Aí tem que ser uma proteção de longa duração. A gente sempre tem que tentar, né, que seja o menor número de doses possíveis e um preço acessível também. Só rapidamente mostrar para vocês nas plataformas que estão aprovadas ou em prospecção, que são as vacinas tetravalentes de vírus vivo atenuado. Temos a que já está comercializada, na via particular, que é essa da Sanofi, né, a Denvaxia. Temos a da Quedenga, né, da Takeda. E temos a do Butantan, que recentemente já passou na fase clínica 3. Desta vacina, a Denvaxia, que era a primeira que nós tínhamos, ela era uma vacina de 3 doses, que estava aprovada de 9 a 45 anos. Ela era estruturada, né, no corpo, no arcabouço de um vírus da febre amarela, só com algumas proteínas estruturais dos 4 sorotipos virais. Mas ela não chegou a ser tão bem sucedida até o momento. Por quê? Porque, embora era bem segura, era bem tolerada, ela dava uma eficácia geral moderada para todos os sorotipos. Ela dava uma eficácia maior para o vírus do dengue 4, né, quando comparado com os que estavam circulando mais, que geralmente circulam 1 e 2 predominantemente. Por outro lado, ela tinha uma variação de eficácia com a idade, que nas crianças, ela, olha quanto, 14,4 de eficácia geral nas crianças menores de 9 anos. Então, também, e por outro lado, nos pacientes soronegativos, né, ela tinha muito baixa. Mas existia um outro problema ainda, né, que esta vacina, ela gerava muito mais reação adversa e também produzia aquele fenômeno do ADN, daqueles anticorpos exacerbados, que numa segunda ocorrência da doença, a gente podia ter risco de dengue grave.
Tanto assim que essa vacina atualmente, ela está sendo somente liberada para aqueles pacientes que são soropositivos previamente. Aí, tanto a OMS como a Anvisa, eles indicaram, né, que existem eventos adversos graves, né, como aumento de grave AD em indivíduos. E aqui podemos ver, então, o que estava acontecendo com ela, que é o principal problema. Embora ela era eficaz para casos graves de hospitalização, podemos ver, né, quão pouco era para casos graves em crianças, e aqui como que ela realmente aumentava os casos de hospitalização por dengue grave, fazendo esse fenômeno nos pacientes que eram soronegativos. Quando eles recebiam, eles faziam uma primo-infecção por dengue pela vacina, só que formavam muitos desses anticorpos heterotípicos, e acontecia que eles faziam um fenômeno que depois, quando eles pegavam dengue de verdade, eles realmente pegavam a doença muito grave. Então, essa vacina realmente teve que ser recomendadamente descartada praticamente, não totalmente, mas precisava de uma indicação que deixou ela praticamente fora do contexto de saúde pública, né? Porque precisava de uma triagem sorológica pré-vacinação. Na prática, isso realmente não é muito prático no caso, né? E aí, essa vacina, né, era de 3 doses, aplicação subcutânea, e ela estava indicada, então, de 16 a 45 anos, e como falei, somente para soropositivos. A Qdenga, que é a que atualmente a gente está ouvindo muito falar, porque finalmente ela foi liberada também já, inclusive no SUS. Essa vacina, ela também é de vírus vivo atenuado, ela está feita, né, no esqueleto de um DEM2, com algumas proteínas estruturais, e ela tem a vantagem que são 2 doses, tá? De 0 e 3 meses. Na questão da eficácia geral dela para prevenir hospitalização, ela foi superior, 90,4%. Quando a gente vê por sorotipo, ela para DEM2, que era a outra que perdia para DEM2, essa daqui mostrou um 95,1% para esse sorotipo, então também melhorou referente a esse. E quando a gente fazia o acompanhamento a longo prazo, ela não mostrou o problema da vacina anterior. Então, ainda mantinha uma alta eficácia geral e, por outro lado, ela reduziu, né, o efeito de hospitalizações por dengue grave. Então, não foi visto nenhum fator de risco, não foi identificado esses problemas do ADE, que foi identificado na vacina prévia. Então, é aí que a Anvisa entrou e realmente aprovou, né, em 2 de março do ano passado, que essa vacina ela podia ser utilizada independente do sorostatus inicial, tá? Aí, o PNI, então, ela incorporou ela, né, no final de dezembro, e atualmente ela está disponível no SUS, atualmente somente para os grupos de 10 a 14 anos, que foi definido referente ao que estava impactando mais naquele momento. Em lembrar que ela está liberada somente de 4 anos até 60 anos de idade, 2 doses com intervalo de 3 meses na via subcutânea, e a vantagem é que ela pode ser aplicada tanto em paciente soropositivo quanto soronegativo. E esta última que recentemente foi aprovada, o ensaio clínico 3, né? Qual que é a esperança, ou talvez a parte mais emocionante dela, que ela é dose única, tá? Essa é uma vantagem, claramente. Ela também aparenta ter uma resposta balanceada para os 4 sorotipos. Essa do Butantan, né, no caso. Aí, esse ano vai rolar a fase 4, e ainda não se sabe exatamente se vai ser ano que vem que ela realmente vai entrar na comercialização. Mas o que é interessante é que ela também protege para os sorotipos predominantes, e ela protege, inclusive, as crianças, inclusive de 2 anos. Tá? Mas ela também foi estudada só até os 59 anos. Então, parece ser uma vacina promissora. Nas contraindicações, então, só lembrar, todas elas são de vírus vivo, atenuado. Então, a gente não vai poder dar ela para gestantes, lactentes, mulheres amamentando, alergias, né, componentes da vacina, imunodeficiências, seja primárias ou adquiridas, incluindo qualquer terapia imunossupressora, pessoas que possam viver com o vírus do HIV, que estejam com déficit imunológico importante, né? E lembrar que a Denvacin, ela é contraindicada para os pacientes soronegativos, pelas razões que a gente aqui comentou. Então, existem desafios, né, no desafio desse desenvolvimento da vacina, muitas lacunas. A Asvin até colocou, né, várias notas técnicas junto com a Sociedade de Infectologia,
E, finalizando, nós temos, então, que considerar que o resultado negativo não descarta infecção por dengue. A diferenciação tênue da doença da dengue não faz que a gente faça as medidas de manejo já logo no início. A gente não pode esperar realmente excluir que é zika, que é chikungunya, que é outra coisa. A gente precisa fazer um manejo com hidratação imediata. Sempre nos atentar aos sinais de alarme, sinais de gravidade. Lembrar que não temos um antiviral específico para ela. O tratamento é sintomático, principalmente hidratação. A hidratação é realmente o que vai salvar a vida desse paciente com uma reavaliação adequada. Não podemos utilizar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides e corticosteroides. Não houve nenhum benefício nos estudos feitos com ele. As vacinas vão ter seu papel, mas é a médio e longo prazo. Temos que lembrar que elas não vão resolver o surto atual. Elas vão até fazer a segunda dose, gerar os anticorpos, vão ser alguns meses. Então, a gente vai precisar cuidar e fazer as outros tipos de estratégias para cuidar o momento. Elas vão servir, talvez, para ano que vem, para ser visto realmente um efeito. E evitar a transmissão hospitalar, principalmente a presença, né, do nosso amigo aqui, o mosquito, e cuidemos, né, porque para que tanto a nossa residência quanto o local de trabalho seja um ambiente saudável e seguro. Então, não deixemos que os mosquitos nos vençam essa batalha. Obrigada. Perfeito, muito bom, Deni, muito grato aí pela apresentação, né? Assim, em uma hora acho que deu para todos nós um belo resumo. Eu vou de novo falar, Pinhatari, eu realmente fico preocupado como ficar nos lanches clínicos, mas eu acho que essa é uma informação importante para chegar para todos. E creio que o centro de estudo tem condição de promover a disponibilização no site, claro, Odeli, desde que você concorde, entendeu? Mas eu pensaria seria muito bom essa aula ficar disponível, né? Não sei se isso, caso óbvio você esteja de acordo. Vou abrir a palavra aqui para comentário. E quero dizer assim, eu vi uma apresentação um pouco mais enxuta dessa do Odeli, fiz um comentário com ela que eu quero fazer oficialmente. Antes de vir trabalhar na CCH, né, a Odeli fez um ano de especialização em imunização. Fica claro isso na aula dela, né? Ela fala das vacinas com intimidade, não é? Que é bem, né, nos mecanismos e tudo, como elas são montadas. Pinhatari, por favor, obrigado mais uma vez por estar aqui. Alô? Estão ouvindo? Bom, inicialmente, parabenizar você pela apresentação, ótima, né? Parabéns, viu? E não, é uma hora bem que a gente aproveita muito, podia ser uma hora e meia, mas infelizmente termina com uma hora, mas a sua apresentação foi excelente. E agora eu pude entender também, né, que já foi de que você tem. É muito bom assistir uma aula de quem conhece bem o assunto e vai além, né? Não é só epidemiologia, e ela tem informação de imuno, não é isso? Então, quando você jogou das vacinas, então é muito bom. Parabéns, viu? Fiquei muito. Eu acho que eu aproveitei, né? Agora, eu queria dois comentários, aquilo que foi dito, em relação ao Hospital 9 de Julho, né? Eu acho que eu posso falar isso, né? Com Aqui de certeza. Barba Branca, eu acho que tem que ser. Você vai disponibilizar aula para todos, realmente, do hospital, com certeza, né? Mas eu não deixaria só para que as pessoas acessassem a aula voluntariamente. Eu vou um pouco além. Médicos do pronto-socorro devia ser obrigatório que eles assistissem a sua aula. Eu, como infectologista, aproveitei bastante. E é uma coisa importante, é o médico do pronto-socorro, aquilo que você colocou, as mudanças de conceitos, né? Aquela questão do dengue hemorrágico. Muitas vezes você vem com uma formação, com uma ideia, e modifica, né? Isso é muito importante. Uma coisa importante é a liberação do paciente com dengue, aquele o A, né, que você colocou, aquele doente que você vai liberar pelo PS é dengue, a orientação para ele tem que estar preparado, o médico do pronto-socorro, para orientar o paciente dos sinais de alarme. Não sei se isso acontece. Como você vê isso? Você falou que pode ter um cartão, ele deve receber Um cartãozinho da cartão. companhia. Ele tem recebido? Então, acho que aqui ainda não está. Eu vi, assim, o paciente foi informado, foi feito um CCH informe, inclusive com sinais de alarme e tudo, mas não sei se atualmente está sendo entregue algum Ele material não para o recebe no momento. paciente. Eu acho que ela- deve ser obrigatório, né? a gente vai. Estou falando isso porque os, Uhum.
médico do pronto-socorro tem que assinar que assistiu a sua aula. Sinto muito. Entregue um cartão, eu não sei, mas é feita uma orientação se piora de algum sintoma ou surgimento de outras, esses sinais de alerta, para eles retornarem ao pronto-socorro. E tem casos que, sim, a gente notificou, 2 dias depois ele retorna, até com algum outro sintoma e é reavaliado. E aí, o que a gente percebeu é que dos casos que tinha um sinal de alerta, que às vezes era a questão da letargia e irritabilidade, e foi internado. Então, assim, até eu comentei, dor abdominal e dengue, né, o NS1 positivo, eles viram que ele internaram. Então, eu achei que pelo menos desses que a gente avaliou aí de positividade, estava dentro, as internações, pelo menos, estavam sendo sempre com adequadas. sinal de alerta ali E relacionado. mas o paciente, o médico do pronto-socorro, muitas vezes ele atendeu bem o doente, fez o NS1, tudo, e depois ele vai liberar o paciente. E às vezes não tem tempo, às vezes é um outro colega que atendeu, né? É o dia a dia nosso. Então, ele não, às vezes não tem tempo de explicar. Então, esse cartão, né? Seria muito interessante. Tem um cartão SUS, a gente já fez isso em outro local, né, Adeli? A gente pode. O SUS tem um cartãozinho com todas as orientações, não está, né, aqui em slide. Não. Mas ele tem todas as orientações, tem a descrição dos sinais de alarme e está Para o escrito paciente, né? para o paciente. Em caso de qualquer desses, mas procure uma UBS próxima. A gente pode até otimizar e retorne ao PS e tal, mas tem pronto. Acho que vale a pena a gente imprimir, Fabi, Isso. imprimir e deixar junto com as orientações no pronto-socorro. Eu não sei se a Cláudia colocou lá. E muito interessante o que o Pinhatari que você está colocando aqui, Pinhatari, de colocar como assim. A questão de treinamentos, de equipes médicas, tal, no corpo clínico aberto é um pouco complexo, mas Esse para daqui. pronto-socorro, Sim. ó, é o Aí, cartão assim, ó, ele faz inclusive um diário. É bacana, É. olha, Fabi. Olha, eu não A sabia gente que pode. era disponibilizado. Ele está pronto para imprimir. Tá pronto, ele já vem pronto para usar, imprimir, acho que ele tem que usar aqui. É. E óbvio que eles põem retorno aí, ó, em algum lugar tem retorno ao Tem BS, a questão né? até da orientação de quanto plaqueta no primeiro Isso é momento. Eu bacana. acho que vale a pena a gente Acho que precisa fazer organizar. aqui pro Eu vou fazer uma meia-culpa, talvez eu deva, assim, ó, o que o Piatari está colocando agora é bem interessante Sim. e bem legal. O corpo clínico de PS, tanto aqui quanto no pronto atendimento em Alphaville, eles são corpo fixo. Então, tem os treinamentos necessários e penso mesmo que a gente pode colocar como treinamento. Vou conversar, acho que tem que conversar com a diretoria, com a Cláudia, que é responsável do PS, e com a diretoria lá, e não vamos ter que montar uma aula. Eles assistem essa aula, tem jeito de você fazer o controle de presença eletrônico, né? E colocar isso. Acho que realmente acho pode uma ser, né, ponta Fabiana, muito válida. um começo de uma plataforma de treinamentos, de treinar corpo clínico, é a coisa mais. Porque deve aumentar agora no mês de março, abril, Sim. está aumentando muito. E se a né? gente viu nossa curva do nome lá, Acho que é um momento oportuno, né? Acho que é um momento oportuno mesmo. E eu tenho duas outras, assim, comentários. Desculpa, você Não. ia falar mais uma coisa. Não, é porque tem duas outras informações que são bastante importantes, e aí é para toda assistência que está aqui dentro da aula do Aldeli. Primeiro que os pacientes imunodeprimidos, então os pacientes oncológicos, de maneira geral, eles já entram no grupo B. Sim. Isso para o grupo, a enorme maioria. A não ser, sei lá, a gente andou discutindo, né, Odeli? A gente pensou num distanciamento de terapia oncológica, por exemplo, de 1 ano. Mas todo paciente, a grande maioria dos pacientes da onco, dos transplantes, eles são grupo B. Então, mesmo que não tenha sinal de alarme, eles vão precisar ter o monitoramento do hematócrito, a hidratação feita no PS e tal. E segundo, é que eles não podem tomar vacina. Isso. Ela é contra. Agora, aliás, parênteses, né? Por que que não eu tô começando a me interessar por isso, como você bem sabe? Por que que eles não estudaram acima de 60, né? Então, assim, mas né? Porque tá parando muito cedo. Mas acho que isso é uma informação importante de circular, né? Que assim, que o transplantado não pode tomar vacina, o oncológico em químio não pode tomar vacina. Muito bom.
É uma outra questão também, eu gostei muito o dengue hemorrágico, né? Muitas vezes o conceito é da plaqueta, né? Exatamente. E não é o mais importante, o mais importante é o sinal de choque, né? Bulimia, Exatamente. Os sinais desidratação. clínicos. Então, e ainda esse conceito, e ainda, por isso que é importante. Inclusive, tivemos um caso agora, só para comentar, que um paciente internou, acabou indo para a UTI, não tem muita comorbidade, mas a plaqueta caiu, foi para a UTI. Mas nós tivemos um problema com o médico da família que queria dar plaqueta. Acabou tomando plaqueta e nós não indicamos. A hematologia também não indicou, mas tomou. Talvez porque não assistiu a sua aula, né? Então, e não era infectologista, era de outra especialidade. Então, as outras especialidades também é importante, né? Porque eles podem orientar o familiar, assim por diante. Gostei muito. Parabéns. Parabéns a Obrigado, gente. Obrigado a todos. Então, eu não sei, Denise, se está ouvindo, mas de qualquer forma está gravado. Depois a gente conversa sobre a questão de disponibilizar, mas principalmente do treinamento, acho que a gente dá andamento, né? Obrigado, Pinha. Obrigado de novo pela sua presença. Obrigada. Obrigado. Lá no HC, citou o trabalho do SESC. Mas aquele lá trabalha da nossa área, né? Você citou o trabalho da nossa área. Tem que ir no hospital, né? É. Apesar que o hospital das clínicas é enorme, lá deve ter árvore. Foi lá, foi na INAP, não teve, ó. Esse caso de transmissão foi no TMO.